Salve, meu povo! Muito bom mais uma vez estar aqui com você nesse momento em que a gente tira para aumentar o nosso conhecimento no que diz respeito à matemática. Hoje nós vamos falar das relações métricas no triângulo retângulo, métrico de medida. Então veja só, nos interessa aqui saber a medida de algum desses elementos desde que eu conheça outros elementos. Quero lembrar os senhores que no triângulo retângulo os nossos lados têm nomes, né? A hipotenusa, o maior dos lados, e os outros dois lados são os catetos. E aí, eu trago aqui para você a lembrança de que o triângulo retângulo mor, vamos dizer assim, é o triângulo onde a gente tem o ângulo de 90 graus aqui em cima. Ó. Aqui em cima eu tenho um ângulo, não ficou feio. Espera aí que eu vou dar uma melhorada para você aqui. Bem aqui, ó. Pronto. Aqui também é 90. O vértice A também mede um ângulo de 90 graus, que é o A, aqui é o Bzão, aqui é o Czão. Ok? Muito bem. Então, vamos primeiro olhar para essa figura aqui. Ó. Vamos dar uma olhada para ela aqui com bastante cuidado, porque aqui já dá para a gente tirar algumas conclusões. Primeiro, a gente vai ter aqui uma, uma denominação chamada de projeção dos vou dizer são dois, mas eu vou dizer porque você vai entender, vamos falar um de cada vez. Projeção do cateto. Brasileiro, projeção do cateto. O que é uma projeção de um cateto? Antes da gente falar em projeção do cateto, vamos lembrar o seguinte: se eu olhar para o triângulo A, B e C, esse triângulo maior aqui, esse triângulo ele é retângulo em A, ok? Então, para o triângulo ABC, o Azinho aqui é a hipotenusa, o Czinho é cateto e o Bzinho é cateto. Tudo bem? Porém, se eu olhar para este triângulo aqui, AHC, a hipotenusa é o C, os catetos são H e N. Se eu olhar para o AHB, a hipotenusa é B, os catetos são H e M de Maria. Veja só, eu desmembrei aqui para facilitar o nosso entendimento. Mas, em regra, essas relações métricas elas são projetadas quando você determina a altura do triângulo. E aí você trabalha com a hipotenusa sempre na base. Tá certo? Por isso que quando eu vou falar aqui das relações métricas, eu não vou falar nem neste primeiro triângulo, nem vou falar neste outro segundo triângulo. Eu vou falar aqui, ó. Quando eu falo das relações métricas, o nosso olhar ele vai estar para esse triângulo aqui. Ó. O nosso olhar vai estar voltado para este triângulo. É para ele que nos interessa. Tudo bem? Muito bom. Então vamos lá. Primeiro vamos falar de projeção do cateto. E aí é o seguinte, ó. Eu vou apagar aqui para você entender o que eu quero dizer. Vamos lá. Azão, Bzão, Czão.
São os vértices do triângulo. Projetar é o reflexo que eu vou dar em alguma coisa. E a minha projeção aqui, ela vai ser a seguinte, ó. Olha o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou projetar aqui, neste cateto, eu vou projetar um feixe de luz, por exemplo. E quando eu projeto esse feixe de luz, essa projeção vertical, o reflexo da minha projeção vai aparecer num pedaço da hipotenusa. Ó. Correto? Então eu projeto esse feixe de luz e essa projeção vai refletir num pedaço da hipotenusa, que a gente chama de N. E quem é esse N? Esse Nzinho. Este N é a projeção do cateto C. É a projeção do cateto C. Por que, que é a projeção do cateto C, brasileiro? Porque eu estou projetando em cima, de cima, verticalmente, perpendicularmente à hipotenusa, na direção do cateto C. Então o Nzinho é a projeção do cateto C. Veja só, se eu fizer a mesma projeção para o cateto B, se eu fizer a mesma projeção para o cateto B, ó, essa projeção de B, ela também vai refletir em um pedaço da hipotenusa, mas ela não vai ter reflexo lá no pedacinho que o C refletia. Ela vai refletir na hipotenusa e ela vai refletir aqui, ó, no outro pedaço da hipotenusa, que eu vou chamar de M. Quem é o M? O M é a projeção do cateto B. Tá? Por que que eu preciso lembrar disso aí, brasileiro? Porque nas derivações de sentenças, nas fórmulas matemáticas, essas projeções, elas estão diretamente relacionadas em 3 das 4 fórmulas. As projeções estão diretamente relacionadas nas 3 das 4 fórmulas. Ok? Então vamos lá. Vou apagar bem aqui. Não vou apagar não. Vou apagar não. Vou usar aqui. Ó. Vamos analisar a primeira. A primeira fórmula. Você pode anotar aí o que eu vou lhe dizer agora. A primeira fórmula diz o seguinte, a primeira relação métrica diz o seguinte. O produto da hipotenusa. Quem é a hipotenusa, brasileiro? É o A. Pela altura, que é o H. O produto da hipotenusa pela altura. Ele é igual ao produto dos catetos. Como assim, Brasil? Exatamente isso. Você pegar o C e multiplicar pelo B. Então, o produto da hipotenusa pela altura, a hipotenusa e a altura, se você fizer o produto, e você pegar os catetos
e fizer o produto, eles são iguais, vai dar o mesmo valor. Peguei A, multipliquei por H, deu 15. Então, B vezes C também vai dar 15. A multiplicado por H deu 20. B vezes C também vai dar 20. Produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto dos catetos. Esse é o que a primeira fórmula diz. É a única que não fala em projeção. Daí para frente, todas elas vão falar de projeção. Veja só. Vou pegar a primeira, que fala de projeção. Segunda fórmula, mas a primeira que fala de projeção. Quem é o C? Cateto. O quadrado de um cateto, que é C ao quadrado, é igual. Então, o quadrado de um cateto, Czinho ao quadrado, é igual ao produto da hipotenusa pela projeção deste cateto. Vamos lá, meu povo. Quem é a projeção do cateto C? A projeção do cateto C é o N. Então, o quadrado de um cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção deste cateto. Assim, a fórmula seguinte, ela nada mais é do que uma extensão dessa. Porque a fórmula seguinte diz b ao quadrado a vezes m. Sim, b ao quadrado igual a vezes m. Essas duas fórmulas aqui, quando eu olho para elas, e o meu olhar é um só. É um só. Estou olhando para as duas ao mesmo tempo. Por quê? Porque a regra é a mesma. O quadrado de um cateto é igual à hipotenusa pela projeção deste cateto. Veja só, olha, quadrado do cateto. Está aqui o cateto. Vou pegar o B. Quadrado de B é igual à hipotenusa pela projeção deste cateto. Está aqui, é o M. Quadrado de um cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção desse cateto. C ao quadrado é A vezes N, porque o N é a projeção de C. E B ao quadrado é A vezes M, porque o M é a projeção de B. Ok? Muito bem. Dito isto, nos resta a última, que é a relação entre a altura e as projeções. Que aí diz o seguinte, ó, o quadrado da altura relativa à hipotenusa, isso quer dizer que a hipotenusa é a base, o quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das projeções, das duas projeções, a projeção do cateto B e a projeção do cateto C. O quadrado da hipotenusa é igual ao produto das duas projeções, tanto a do cateto B quanto a do cateto C. Ok? Brasileiro, tem uma questãozinha para a gente fazer aí? Tem sim. Vamos lá. Uma questãozinha bem legal aqui para a gente fazer e dá para a gente se divertir com ela. Vou diminuir um pouquinho. Pronto. Mais um pouquinho. É para ela aparecer aqui para você. Pronto. Olha lá, que aqui não vai dar. Vou fazer o seguinte. Vamos diminuir mais um pouquinho. Que é para ela aparecer aqui. Pronto. Acho que aqui já não vai ficar em cima da marca d'água. Mas vamos lá. Encontre o valor de x e de y na figura abaixo. O x é esse caboclo bem aqui, ó. E o y é esse caboclo aqui.
Bom, o y a gente já sabe que é a hipotenusa. Simples assim. O y a gente já sabe que é a hipotenusa. E aí tem uma relação que nem precisa falar, né? Olhe, o A é a soma das projeções dos catetos. Se eu pegar o A e somar as duas projeções, vai dar a medida da hipotenusa. Então, eu vou botar bem aqui. Ó. A é igual à soma das projeções dos catetos. Então, me parece trivial aqui calcular o valor do A. Porque o A vai ser o quê? 9 somado com 3. Então, se eu somar 9 com 3, eu vou achar 12. Então, aqui eu já matei uma charada aqui, ó. O y vai ser 9. Peraí. O y vai ser 9 mais 3. E eu já achei o valor do y. O y é 12. Agora, como é que eu vou achar o valor do x? Bora pensar o seguinte. O x é um cateto. O x é um cateto. Mas o x também é a hipotenusa desse quadrado menor. E aí eu tenho vários caminhos. Vamos lá. Primeiro caminho. Caminho 1. Vou botar aqui. Possibilidades de solução. Vamos lá. Primeira possibilidade de solução. Primeira possibilidade de solução que eu tenho para achar o valor do x seria calcular a altura. Se eu calcular a altura, h ao quadrado igual a m vezes n. Vamos lembrar aqui que eu tenho o m e o n, os dois. Então, isso aqui me daria h ao quadrado igual a 9 vezes 3. O h ao quadrado vai ser raiz quadrada de 27. Perdão. Peraí. H ao quadrado igual a 27. O h seria raiz quadrada de 27. Aí, eu vou engatar. Porque 27 não tem raiz exata. Né? 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. Não tem raiz exata. Mas é um caminho. Ok? Aí calcularíamos a altura, depois jogaríamos em Pitágoras nesse triângulo menor. Beleza. Qual é a outra fórmula que eu conheço que envolve os catetos? Vamos analisar as fórmulas que eu tenho envolvendo os catetos. Tá bom? Vamos lá. Esse é um caminho, mas esse caminho se mostrou inviável. Não é que ele não tenha solução, ele apenas é inviável, porque eu não tenho uma raiz exata. E qual é o outro caminho, Brasil? Vamos lá. O outro caminho. Eu vou buscar o caminho pelo cateto. A regra diz: o quadrado de um cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção deste cateto. Como o x é um cateto, eu vou pegar o cateto, a hipotenusa e a sua projeção. Cateto, a hipotenusa e a projeção deste cateto. Será que eu consigo estabelecer aqui uma relação? Eu consigo. Quer ver como eu consigo? Vamos lá. Cateto. X, que eu vou elevar ao quadrado. X elevado ao quadrado. Quadrado do cateto. Agora eu estou olhando para cá. Ó.
para essa regra, tá? O quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Y. Pela projeção deste cateto. Quem é a projeção de x? 3. X ao quadrado é igual. Brasileiro, e o y? Está aqui, ó. Olha o y aqui. Calculado, só esperando a conversa. Então vai ser 12 vezes 3. X ao quadrado vai ser igual a 36 e você já enxergou que esse caminho é viável. Por quê? Porque o x vai ser igual a raiz quadrada de 36 e aí, ó, x igual a 6. Então, no que diz respeito às relações métricas, eu vou procurar o caminho. Se eu seguir por um caminho e ele engatar, eu paro. Por que eu vou bater cabeça calculando raiz quadrada de 27? Vai dar para calcular? Vai, mas você vai achar um decimal, depois vai jogar. Não, para. Será que não tem nenhum outro caminho que é mais viável? Vamos pegar as relações métricas que eu conheço e vamos experimentar para ver se não aparece uma relação mais que seja mais viável para a solução naquela questão. Ok? Grande abraço e eu encontro com vocês na próxima aula. Seguindo essa linha do triângulo aí, no nosso próximo encontro eu vou falar do Teorema de Pitágoras. E na sequência eu vou falar das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Grande abraço, meu povo. Conto com vocês. Deixa o teu like aí se você gostar do vídeo. Deixa o like aí, deixa o joinha, diga que tá tudo filé. Se foi útil para você em alguma coisa, deixa lá o joinha. Nós não temos o hábito aqui no canal de estar postando vídeo com muita frequência, com muita velocidade. Mas a médio prazo, como a matemática ela tem esse princípio do conservadorismo das teorias, a médio prazo a gente vai ter muito conteúdo sendo trabalhado aí. À medida que a gente for tendo tempo de produzir, a gente vai tendo conteúdo sendo trabalhado e vai ficando aí à sua disposição para você, quando precisar tirar uma dúvida, você ir lá e acessar. Tchau, meu povo. Grande abraço. Não esqueça de deixar seu like. Não esqueça de dizer que gostou, se foi útil para você o vídeo aí. Tá bom? Fui.